Está começando o Se Liga Diversidade, nosso programa direto dos estúdios da ET Nelson Barbalho. Eu sou Cauã, do terceiro ano da RTI, e hoje temos um convidado especial conosco. Seja bem-vinda. Olá, Cauã. Olá, pessoal. Eu sou Sabrina Grazielli, estudante da rede estadual. Estou no segundo ano do ensino médio da Escola Maria Auxiliadora Liberato, no bairro das Rendeiras. Grata pelo convite por participar dessa produção da ET Nelson Barbalho para a TV Pernambuco. No programa de hoje, vamos falar sobre os messiânicos, líderes religiosos ou espirituais carismáticos, que muitas vezes seguem uma lei diferente da denominação religiosa estabelecida. Poderia dar um exemplo, Sabrina? Sim, poderíamos citar alguns personagens históricos mais próximos da nossa cultura, como Antônio Conselheiro, líder religioso que formou o Arraiá de Canudos, Padre Cícero, que atraiu multidões de romeiros no Ceará, Frei Damião, o Frei Capuchinho, que andava pregando em todo o Nordeste, e Chico Xavier, o principal líder espiritual do país. Agora tem a primeira parte de uma reportagem especial sobre os messiânicos, fechando a série de 5 reportagens que abordaram o folk e comunicação do autor Luiz Beltrão, aqui no nosso programa. Já mostramos os rurais e os urbanos marginalizados, nas profissões, danças e na cultura popular, os políticos ativistas e as orientações sexuais que saem do padrão normativo. O último tema abordado são os messiânicos, ligados às religiões de matriz africanas, candomblé e ubanda, e à pagelância dos indígenas. Essa matéria vai nos ajudar a entender as orientações espirituais ligadas à força representada pelos orixás, entidades ancestrais ligadas à natureza. Confira a matéria. Um homem que está livre da religião tem uma oportunidade melhor de viver uma vida mais normal e completa. Será que Freud estava certo? Minha caminhada na Umbanda, meus pais já eram da Umbanda, certo? E com 7 anos eu comecei a estar doente, ia para os médicos. Não tinha jeito, traziam para casa. E eu fui até 9 anos, desenvolvendo, preparando jurema, preparando os pretos velhos, que a gente trabalha muito na Umbanda. Os pretos velhos, aqueles que foram escravos, amarrados no tronco. E a gente, até hoje, cultuamos esta nação africana. É longa essa história da Jurema, porque a gente tem que voltar no tempo. Maria, com Jesus no braço, ela pegou e botou ele dormindo, vinha e botou ele assim, debaixo de um pé de Jurema. Aí a Jurema foi, criou vida e abraçou Jesus, escondeu, para que aquele soldado não pudesse ferir Jesus. Então aí começa a Jurema Sagrada. Aí começa os encantados da Jurema Sagrada. Porque o pé da Jurema é vivo, é vida. A gente usa as folhas, a gente usa a raiz, a gente usa as cascas da Jurema. Isso daqui. Ela é o licor da Jurema, que é a bebida encantada que a gente faz, que o médium, em tempo de desenvolvimento, eles bebem dessa bebida e vai desenvolvendo aquela corrente para que ajude eles, para que dê caminho a eles. Quando eu era pequeno, eu comecei a ver. Assim, eu não tinha amigo de jeito nenhum, mas eu tinha os espíritos como meu amigo. Eles apareciam para mim, conversavam comigo, me dava conselho. Como funcionam esses atendimentos? Búzios e bola de cristal. Não é que a gente seja adivinhante, não. A pessoa traz o problema e a gente vai resolver. Explicar como deve resolver. Que tipo de problemas ou dúvidas as pessoas mais trazem nessas consultas? Bebida, separação, desavença, que tem casal que não sabe conversar, vício das drogas. Apareceu uma mulher pra mim,
ela apareceu pra mim, ela disse, você vai sofrer. Aí o que é que acontece? Vou passando pela frente de uma garagem de uma mulher. Aí a mulher abre aquela garagem dela. Aí o Rottweiler dela pula, aí pegou na minha perna, e tem essa minha perna aqui, que é toda deformada. Eu passei 3 anos em cima de uma cama. Aí eu tinha um quadro de Santa Luzia. Aí eu olhando pro quadro, eu disse, meu Deus, se existe mesmo esse povo que eu vejo, eu quero ficar bom. Eu não aguento mais, meu Deus, porque eu me jogava de cima da cama. Aí foi quando chegou uma mulher, ela saiu de dentro do quadro, no meu ver, eu criança, me lembro como hoje. Ela saiu como se saísse de dentro do quadro. Ela passou a mão na minha cabeça assim. Ela passou a mão na minha cabeça e minha perna voltou. Mas teve gente que falou que você era charlatão? Já teve, muita gente. Porque um pai de santo é inimigo de outro. Você sabia disso? Sim, então no caso eles era para se reunir, né? Não é reunido. Aí meu filho não quer mais participar do meu barracão, da minha casa. Barracão é a casa, terreiro. Não era pro outro respeitar o que eu fiz? Ele não respeita. Chega lá, ele vai dizer que tá errado. Vai querer fazer meu filho de novo. Uma feitura é como se você morresse para a sua vida material e nascesse para a espiritual. Muitos terreiros aí vivem de consulta. O que é consulta? Viver assim, de trabalho, de consulta. Às vezes fulano nem precisa daquilo, daquela limpeza, daquilo ali. Aí fulana vai, chega, aí mente, aí tem que fazer aquilo para fulana para ter o sobreviver, a sobrevivência dele. Se chegar aqui uma pessoa precisando, eu vou ajudá-la, vou levantá-la. Tem vários pais, várias mães que eu conheço, que são Odara, que trabalham bem, entendeu? Que recebem as entidades delas. O senhor já sofreu algum preconceito ao longo da sua trajetória? Assim? Já, muitos. Tem pessoa que está fumando cachimbo aí de frente, ele passa lá pelo outro lado, dentro do carro. Aqui tá a minha preta velha, vovó Catarina, né, que é o amor da minha vida. Que o mês de maio significa a abolição dos escravos. Que a gente bota muita comida ali, porque no tempo da escravidão, eles passavam muita fome. Aí vem a questão do despacho também. Tá entendendo? Sim. Por quê? Porque eles faziam a oferenda ali, despachavam aquela oferenda, e os negros fugindo, eles pegavam aquela oferenda para se alimentar. O do orixá é atabaque. A gente toca neles para invocar aquela entidade. Ritual, na encruzilhada a gente não pode bater, porque é via pública. A gente só bate nos nossos terreiros. A gente ia aprontar aqui, porque nem tudo é encruzilhada. Encruzilhada já é o povo mais que não entende, entendeu? Aí leva para encruzilhada, porque cada coisa que é feita é levada para um lugar específico. Se for para crescimento, para amor, é levada para um jardim, para um pé de planta. Se for uma limpeza, a gente bota no rio para que a água leve. Porque o meio da encruzilhada é o lugar de Exu. Exu é isso aqui. O senhor da encruzilhada, o senhor do caminho. Então a gente leva para a encruzilhada oferendas que seja para ele. Oferenda é quando a gente faz algum sacrifício de animal, que despacha, mata, encruzilhada. Hoje, graças a Deus, cada dia a religião cresce. Ninguém tem nada disso. Hoje a gente tem muitas pessoas formadas na religião espiritual e desenvolvendo a sua atividade para que veja outra pessoa feliz também. Vamos a um rápido intervalo, mas daqui a pouco tem a segunda parte da reportagem sobre os messiânicos, ligados também às religiões cristãs. É rapidinho. Estamos de volta com o Se Liga Diversidade, uma produção dos cursos de Rádio, TV e Internet e o produção de vídeo, aqui da Eterna Subabalho para a TV Pernambuco. Hoje, fechando a série de reportagens sobre os culturalmente marginalizados. A ideia de Messias nas religiões é associada à missão de libertar, guiar um povo. Vamos ver como ocorre no budismo e no cristianismo através de Jesus. Confira o trabalho cristão que busca a ressocialização no presídio de Caruaru. O cargo de segundo sargento da PMPE aqui na guarda, do nosso presídio, juiz Pérez de Souza. Eu faço 7 anos que trabalho aqui.
Como surgiu esse desenvolvimento com o trabalho de ressocialização por meio da religião? Assim, nós temos em média de 18 a 20 policiais trabalhando conosco aqui, militares, e assim, temos uma maioria que somos evangélicos. Então, nesse sentido, a gente faz uma reflexão da palavra durante esse período, todos os dias de serviço, a gente temos que fazer justamente esse trabalho, para que assim possamos nos fortalecer a palavra do Senhor, e também numa área que nós sabemos que é uma área de risco. E ao mesmo tempo, não só nós pedimos essa proteção, como também os detentos que aí estão, juntamente com seus familiares. Sempre levando a palavra de Deus, né? Um incentivo àquelas pessoas aqui aprisionadas, e nós sempre nos reunimos nessa sala aqui para transmitir coisas boas, né? Para eles, porque eles fazem parte, como o nosso companheiro falou, né? Iniciamos sempre com todas as vezes de serviço, nós fazemos um momento de reflexão da palavra de Deus, né? Tendo em vista ter um bom número de pessoas cristãs aqui, né? Então nós, como policiais militares, nós nos reunimos e fazemos esse trabalho que para nós é excelente. Como é a estrutura do trabalho religioso dentro da unidade prisional? Esse sistema é assim, nós fazemos o nosso trabalho externo, ou seja, essa evangelização nossa faz parte aqui da nossa guarda. Iniciamos aqui, como ele mesmo falou, o nosso sargento Elielson, na nossa sala de reunião lá, e também as abordagens que nós fazemos aos familiares, os detentos, qualquer pessoa que chega ao nosso presídio aqui, a gente sabe que eles necessitam de alguma palavra, até porque o coração do homem ele é sedento da palavra do Senhor. E por isso que a gente iniciou esse trabalho, tendo em volta esse sentido, né, de evangelizar. Não, nós temos aqui também participação da capelania, ou seja, esse trabalho que é feito não só em hospitais, como nos nossos presos aqui, enfim, eles fazem um trabalho muito grande, os capelões. E a gente temos também o auxílio deles aqui, vem muitos deles aqui, tem pastores que vêm de fora, pastores capelão, o próprio superintendente, que é o capelão Mário, o pastor Mário, também sempre está conosco aqui. Porque a polícia não é só para reprimir, ela também é para educar, tá? E também ressocializar, né? Que esse é um trabalho de todos nós. E muitas vezes eu não queria falar, né? Que é uma oração. E a oração é uma substância muito forte. A história tem várias, né? Digamos que a gente, na minha vida, no caso de história aqui, eu tenho uma história assim, que é do meu sobrinho. Meu sobrinho passou por uma situação difícil. O sogro dele, né? Ele praticou, né, homicídio contra a sogra dele. E assim veio parar aqui, justamente onde eu estava. E aí, a avó dele, pediu a mim: se você trabalha no presídio, faça esse favor, leva o evangelho para meu filho. Eu disse: eu vou levar, eu vou falar do amor dele para ele. Eu vou falar do amor dele, de Jesus para ele, o qual, né, matou a sogra do sobrinho. Isso aí, assim, para um cristão, para um ímpio, para uma pessoa que não tem a noção do evangelho, seria quase assim impossível falar isso, falar de amor para uma pessoa dessa. Mas como em nós temos Jesus grande, que perdoa, purifica, que salva, que liberta, a gente tem essa missão a fazer. E assim eu chamei o rapaz. Então estava naquela guarita ali, vocês chegaram logo no início ali. E dali eu mandei chamar ele, vai chamar Cláudio. Aí foram chamar esse Cláudio. Aí quando ele chegou, eu olhei para ele lá embaixo, a guarita tem 9 metros. Eu digo: Cláudio, Jesus mandou te dizer algo, o Espírito Santo quer falar com você. Independente daquilo que você fez ou deixou de fazer, está chegando agora uma libertação na tua vida. A salvação chegou aqui em você. Ele disse: mas para mim, sim, para você. Jesus está te chamando. Independente do que você fez, você tem que ter um encontro com Jesus. Jesus está mandando agora uma ordem para você. Aceite Ele como seu Salvador da sua vida. Aí ele olhou para mim chorando e disse: e eu preciso muito desse Jesus. Ali ele entregou a vida a Jesus. Eu me emocionei até porque, assim, em cima da guarita, eu disse: apoie, feche seus olhos. Eu coloquei a mão sobre ele assim, abaixando assim a guarita. E ali entreguei ele assim na mão do Senhor. E foi uma benção. Aí eu me senti tão realizado assim. Por quê? Porque eu sei que a alegria nossa é como se fosse aquele que está recebendo Jesus. É a mesma, não muda.
E automaticamente, quando eu desci da guarita, eu peguei uma Bíblia nova que eu tinha ali no armário, muito bonita, chamei ele lá já dentro do presídio, aí entreguei a ele, abracei ele. Aí ele perguntou: por que o senhor foi tão bom comigo? Eu disse: porque Jesus mandou. O nome dele é André. Eu acredito que não foi muitos penitenciários aqui em Pernambuco. E ele esteve nesse culto aqui. Ele é um exemplo de vida. Ele me chama de pai. Eu me emociono com ele. Ele chama de pai, minha esposa de mãe, porque eu acreditei nele. É tão difícil acreditar numa pessoa assim, desse tipo, que já veio do mundo do crime. E eu acreditei nele. Arrumamos um emprego para ele, um empresário. E o empresário: você vai ter fé nessa pessoa? E eu acredito nele. E colocou ele para trabalhar. Ele trabalhou 1 ano e 8 meses, saiu de lá. Hoje trabalha no shopping aqui de Caruaru. É um exemplo de vida, é pai de família, não é? Hoje ele não tinha nenhum documento, ele tem todos os seus documentos, não tinha nada, mas ele construiu família, comprou sua moto nova, não é? Sem precisar roubar, sem precisar tirar de ninguém. E no último culto, 2 anos desse dia, lembra que eu convidei ele e ele esteve aqui contando a sua história. E já faz 10 anos que ele está liberto da vida do crime. Então, eu acredito nesse trabalho, eu não duvido desse trabalho, porque esse trabalho ele tem trazido resultados. Me desculpe eu estar assim, porque realmente é muito emocionante. E hoje ele já ligou para mim, eu pergunto como é que ele está, seus filhinhos pequenos, né? E assim, foi algo que realmente não dava para acreditar. Até mesmo o patrão dele disse: você vai acreditar nessa pessoa? Eu disse: eu acredito. Só e você fique firme, meu rapaz, não vá fazer vergonha a mim não, porque, né, nós devemos honrar aquilo que nós recebemos, confiar, né? E hoje está aí André, né, firme, forte, trabalhando, servindo, e isso é muito gratificante. Como eu falei no início, se tornar cristão é uma opção pessoal, no meu ver, indispensável. É indispensável a missão do homem de abraçar o Evangelho, a mudança em Cristo Jesus, porque o homem sem Deus é nada. Aqui no Zen, na prática Zen, eu participei de uma cerimônia chamada Jukai, onde a gente recebe essa peça de roupa aqui, chamada Hakusu. E nessa mesma cerimônia, a gente recebe um nome do Dharma, um nome de praticante do Zen Budismo, que ficou Ryudo. Ryudo, em japonês, é o caminho do dragão, no sentido de que dragão tem uma representação de sabedoria. Comecei há alguns anos, aqui juntamente com outros praticantes de Caruaru. A gente entrou em contato com um mestre. No Zen Budismo, para que eles tenham uma prática organizada, bem direcionada, é necessário que haja um mestre com as qualificações necessárias. No Zen, eu encontrei um caminho que eu achei que eu me enquadrava melhor. Existem outras linhagens do budismo, mas o Zen ele tem o foco na meditação, no Zazen, ou Shikantaza, que significa apenas sentar-se. Então, a nossa prática principal é o Zazen. É sentar de frente para uma parede branca e a gente passa um tempo ali procurando estar, né, uma posição confortável, sentada, com apoio das pernas e posição correta para que a coluna da gente não venha se prejudicar, respiração, favoreça também a respiração. E nessa posição, o que há de interessante nela é que nós estamos de frente de uma parede branca, sem estímulos sonoros, né? A não ser o próprio natural, que haja
um cantar de pássaros ou algum veículo que passa, que isso é considerado parte da nossa vida cotidiana, e nós também ouvimos isso e estamos ali, né, com os olhos semicerrados para a parede. E nessa prática de estar de frente de uma parede branca, sem estímulos, nós nos confrontamos com tudo que há dentro de nós mesmos. Desde o posicionamento dos nossos calçados ao entrar na sala, ao primeiro pé que nós vamos botar dentro da sala, as reverências que nós fazemos. Então, a nossa mente deve estar com a atenção voltada para tentar fazer da melhor forma possível, e nisso tudo se transforma numa prática, como uma extensão daquele zazen da parede, a gente transfere ele para todos os atos da nossa vida. Os pilares centrais, Buda, então Shakyamuni, ele era de uma linhagem de governantes na Índia, e ele viu tudo aquilo ali que estava ao redor dele, ele tinha tudo à sua disposição, não tinha desconforto material, digamos assim. Mas ele teve a percepção do sofrimento das pessoas, doença, morte, e ele tentou encontrar o sentido da vida. Alguns anos depois, não foi de imediato, alguns anos depois, ele, depois de ter aberto mão de tudo, não ter encontrado nada nos estudos, ele sentou-se, por isso que a gente senta, está aqui, e durante 7 dias, ele fazendo meditações naquele local, e ele teve aquele confronto consigo próprio. A gente quer agarrar, a gente quer manter, a gente quer se apegar. Não só quando a gente fala nisso, mas a gente... o mundo material, de aquisições materiais. Não é só isso. São as nossas opiniões. Quando a gente se agarra àquela opinião e acha que está certo, tem a certeza que está certo, vai nos levar ao sofrimento. Então esse agarrar-se, fazer com que as coisas sejam permanentes, a gente vai entrar em confronto com a realidade, que não é. A nossa realidade é a impermanência. Sem Deus nunca existe nada, né? Porque o povo divide, não, Olorum, Obatalá, para mim tudo é um só. Outro é diferente, mas é um só. É verdade. Nosso Senhor Jesus Cristo é Nosso Senhor Jesus Cristo, né, Oxalá? Então, se Olorum na África, na Jurema, porque a Jurema vem por conta dos caboclos, que é a pagelança, lá já é conhecido como Tupã. E assim, chegamos ao final de mais um programa Se Liga Diversidade. Quero agradecer a oportunidade por ter sido a primeira aluna de outra escola a participar desse programa maravilhoso. Na próxima terça-feira tem mais, às 18 horas.